Olá, boa tarde, 12:02 agora e o NT Sul já está chegando com as principais informações do dia para você. Na edição de hoje, combate ao mosquito da dengue tem ações nas escolas e a gente mostra como foi uma peça de teatro de fantoches para os alunos da Escola Manuel Carvalho Portela. E você vai ver também mudanças na Ponte do Fandango. Depois de casos de desrespeito aos limites de peso e tamanho dos veículos, a Prefeitura de Cachoeira do Sul decide recolocar os gabaritos. No dia da doação de leite humano, a nossa equipe foi até o Hospital de Caridade e Beneficência para conversar sobre essa doação e como ela beneficia milhares de bebês todos os anos. Quinta-feira tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. Olá, pessoal! Hoje no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre a inveja, como a felicidade do outro às vezes pode nos prejudicar. Nos aguardem! Lei do teto de gastos é sancionada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, mais um passo para o plano de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. E a gente fala também sobre o tempo, com a chegada do frio tão cedo, como vai ser quando o inverno chegar de fato? Vai esfriar mais ainda? Nossa equipe conversou com um especialista sobre isso. A gente passa por um período de inverno mais seco, então é comum que esses sistemas de alta pressão que elas vêm lá da Argentina, lá da Antártida, eles chegam aqui com uma massa mais seca, isso provoca uma queda mais acentuada da temperatura, principalmente ali durante as noites e madrugadas, causando aquelas geadas mais generalizadas. Então, essa característica de laninha, ela deve persistir ao longo de todo o inverno. E você pode participar do NT Sul enviando a sua opinião, enviando a sua informação, a sua foto, o seu vídeo pra gente. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. Se quiser participar pelo Face, comente na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Vá participando, o NT Sul já está no ar. Na tentativa de combater a dengue, a Secretaria da Saúde aqui de Cachoeira do Sul está fazendo atividades lúdicas nas escolas públicas. Ontem foram os alunos da Escola Manuel Carvalho Portela que assistiram a uma peça de teatro de fantoches. Ei, mosquitinho, não se faz de dengoso. Não sei se você sabe, mas você anda perigoso. Tá transmitindo o vírus da dengue. Não vem que não tem, porque o Rio Grande é cuidadoso. Sou muito cuidadoso, sim. Não quero dengue, porque a dengue é ruim. Agora vem comigo, quero ouvir vocês. Se a água é bem cuidada, a dengue não tem vez. Foi com muita atenção, interação e nesta animação que os alunos do pré ao terceiro ano da Escola Manuel Carvalho Portela receberam o teatro de fantoches e a contação de história com orientação para combater a dengue. A escola fica no bairro Oliveira, uma das regiões com mais casos confirmados da doença em Cachoeira do Sul. É bastante satisfatório para a escola receber a equipe, as turmas, os professores, os estudantes têm desenvolvido ações, né, a fim de conscientizar a comunidade, né, escolar e fora da escola também as famílias sobre a importância de nos prevenirmos da dengue, né, porque aqui a comunidade está crescente, né, o número de casos da dengue. O Wenden sabe direitinho como eliminar os focos do mosquito. Não deixar a garrafa no chão, não deixar as coisas cheias d'água, deixar tudo vazio, limpinho e botar as garrafas do lixo quando tu for tomar uma coisa. E o pessoal lá na tua casa todinho já sabe disso. Uhum. Mas não é só ele. Se deixar, essa turminha da plateia dá aula para a equipe de endemias. Primeiro, não pode deixar os pneus com água. Sempre coloque areia grossa. E segundo, tampe as caixas de água, porque senão o mosquitinho pode criar lá. Terceiro, limpe o pote de água dos cachorros e animais para não criar esse bicho. Juntos contra a dengue. A Ágata tem na ponta da língua os principais sintomas da dengue. Dor nos olhos, dor de cabeça, febre alta. Tem uma fila de gente querendo dar dica aqui sobre a dengue? Um mosquito em uma semana pode ficar 360 pessoas.
É muito importante não deixar a água parada e tirar as águas do pneu. E tu, qual é que é a tua dica para evitar o mosquito da dengue? Não deixar a água parada em pneus velhos. O que tu faz quando tu enxerga um mosquito perto de ti? Aí eu conto pra mãe pra ela ir matar, e meu pai também. Tu não sai matando mosquito por aí? Bem, só se eu tivesse uma coisa pra matar. Mas às vezes quando eu enxergo um mosquito eu jogo um chinelo em cima. Isso aí, pega a Havaiana, né, ou outra marca que for o seu chinelo, aí vai lá no mosquitinho, ó, pá, é isso aí, né? Precisamos todos fazer a nossa parte para combater a dengue, né? Toda forma de alertar para prevenir é válida, afinal os casos de dengue só estão aumentando. Minha gente, nós vamos agora aqui para a tela para ver os números atualizados ontem pelo Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Cachoeira do Sul. Então vamos ver a situação. Dengue em Cachoeira do Sul, casos confirmados nesse momento são 339, são 328 com sintomas leves, 8 com sinais de alarme e 3 casos graves. Cachoeira do Sul destacando, teve 2 mortes esse ano por dengue, né? Os números são bem maiores do que em anos anteriores, seguindo aí uma tendência, inclusive, do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos dar uma olhadinha nos bairros com mais casos aqui em Cachoeira, sempre destacando que esse ranking feito pela Secretaria da Saúde aqui de Cachoeira do Sul considera tanto casos confirmados quanto os casos suspeitos. Os suspeitos são 710. Então, nesse momento, Santa Helena liderando esse ranking com 146 casos, bairro Noêmia, 141 casos, Oliveira tem 140, bairro Medianeira 74 e bairro Marina 54. Possamos fazer a nossa parte, né, para vencer a dengue aqui em Cachoeira do Sul. Bom, e a gente fala agora da Ponte do Fandango. A Prefeitura de Cachoeira do Sul tomou a decisão de coibir mais firmemente a passagem de caminhões pesados na Ponte do Fandango. A partir de agora, os gabaritos vão ser recolocados na estrada. A fiscalização fica por conta dos agentes de trânsito que passam a ter autonomia no controle do fluxo. Depois de alguns caminhões desrespeitarem as normas de passagem na Ponte do Fandango, a Prefeitura de Cachoeira do Sul, com aval do DENIT, decidiu ser mais rigorosa com esse tráfego. A partir de agora, os gabaritos antigos vão ser recolocados na pista. No entanto, eles não ficarão fixos. A ideia da Secretaria de Obras é deixá-los de maneira articulada, lembrando uma porteira. A movimentação dessas estruturas de ferro será de responsabilidade dos agentes de trânsito. Eles que vão analisar se o caminhão tem condição de cruzar a ponte. A gente pedindo para os motoristas que colaborassem com essa fiscalização. Passaram na terça-feira, né, 2 outros caminhões, né, carretas, né, que não estão entre os veículos autorizados. Então, se optou, né, por ter essa outra alternativa, que é colocar outros gabaritos, né? Os gabaritos se manterão fechados, colocar outros gabaritos que realmente evite a passagem desse tipo de veículo, né? Como uma medida, praticamente a última medida, ou a última alternativa, vamos dizer, né, antes de colocar os gabaritos menores, né, que possibilitariam somente a passagem de carros de passeio, né, esses veículos de passeio ou de porte pequeno. Além disso, 2 quebra-molas foram colocados no começo da ponte. Mesmo assim, alguns motoristas não respeitaram o redutor de velocidade. Esse caminhão-truque, por exemplo, foi direcionado para a balsa Deusa do Jacuí. Os agentes de trânsito fizeram a indicação entendendo que a tonelagem era superior à permitida. O secretário explica que essa determinação fica em vigor até o Departamento Nacional de Trânsito passar novas atualizações. Na terça-feira, uma comitiva se desloca para Brasília para tratar da ponte. A agenda com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho, ocorre às 3 da tarde. Nós estamos concluindo um levantamento junto às empresas, né, dos prejuízos econômicos, financeiros, de perda de negócio, de aumento de carga horária de trabalho para os colaboradores, né, para a gente levar a terça-feira essas informações ao ministro da Infraestrutura, para que a gente, esse grupo que vai a Brasília, tente sensibilizar o ministro para que ele dê realmente atenção para que essa obra seja executada no menor período possível, né, de tempo, né, para que a gente não tenha mais 1, 2 safras aí de grãos aí, que a gente, muito importante, essa zona sul do município transita muito
muita carga, né, pesada na Ponte do Fandango e que não prejudique, né, essas nossas próximas 2 safras, que é a expectativa que a gente tem, que isso ainda vai levar esse tempo para a Ponte do Fandango ter sido feita essa reforma. Minha gente, daqui a pouquinho a gente já tem o primeiro bloco de interatividade, a sua participação, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos trazendo na telinha da TV Novo Tempo, no telejornal NT Sul, ou você pode contar a sua notícia, trazer a sua informação também. Fique à vontade para participar, tá? Olha só, para você mandar o recadinho para mim aqui, você pode usar o WhatsApp, é o 51997697129. Nossa equipe está de olho aqui nos recados, muito obrigado a você que já participou. Dá tempo ainda, já já a gente vai aqui para a telinha para ver essas participações, tá bem? Dá também para comentar lá no facebook.com/TV Cachoeira, é a nossa live, transmissão do mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, no Facebook, com a possibilidade de você participar facilmente e rapidamente com a gente. Então, corre aí para o celular, mande o seu recadinho e a gente vê daqui a pouquinho já, viu? Gente, a Corsan apresentou os resultados da empresa referentes ao primeiro trimestre de 2022. Entre os destaques dos números apresentados está a evolução da receita líquida da companhia para 867 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Isso representa um crescimento de 11,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. As receitas de água cresceram 10,6% e as receitas de esgoto aumentaram 16,7% nesse mesmo período. Termina no sábado o prazo para se inscrever no Enem 2022. A inscrição precisa ser feita pela página do participante, enem.inep.gov.br/participante. A taxa é de R$ 85,00 e pode ser paga via Pix, cartão de crédito ou por boleto bancário até o dia 27 desse mês. No momento da inscrição, o candidato escolhe se quer fazer a prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol. As provas vão ser nos dias 13 e 20 de novembro. Você alguma vez já se sentiu mal porque outra pessoa teve uma grande conquista? Talvez você ficou triste, talvez até com raiva. Agora, admitir isso é que é difícil, né? No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich explica um pouco mais sobre esse sentimento, como ele pode ser prejudicial para a própria pessoa que está sentindo isso e como evitar. Olá, pessoal! Hoje no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre inveja, né? Somos seres humanos e como seres humanos nós temos sentimentos muito contraditórios, né? Ao mesmo tempo que a gente quer o bem do outro, que a gente quer ver o outro feliz, realizado, com sucesso, muitas vezes quando esse sucesso acontece, manifesta em nós uma infelicidade, uma tristeza, uma decepção, porque de certa forma nós queríamos estar no lugar daquela pessoa. E a gente não precisa se sentir mesquinho, maquiavélico, invejoso, né? Em função disso. Não. Esse sentimento é um sentimento que acomete todos os seres humanos em função dessa variação de emoções que nós temos no decorrer da vida. Quando a gente projeta o outro, nós projetamos coisas boas para outra pessoa. A felicidade dela é a nossa felicidade, quando ela conquista alguma coisa é a nossa conquista, a boa saúde dela é a nossa boa saúde. Nós temos um espelho com relação ao outro. Só que muitas vezes esse espelho falha porque eu vejo o outro ter sucesso e eu não consigo me alegrar com esse sucesso, porque eu penso que eu passei as mesmas coisas que ele passou, eu tenho às vezes um conhecimento maior do que ele tem, eu tenho conexões melhores que as conexões dele e, no entanto, ele conseguiu um cargo que era pertinente para mim, que eu era talhada para esse cargo. Então, como que eu vou agir com esse tipo de sentimento? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que cada coisa acontece para as pessoas no momento que tem que acontecer. O momento não é aquele que a gente imagina, aquele que a gente idealiza. O momento das coisas acontecerem é na evolução de cada um, no preparo de cada um, no tempo de cada um. E isso é algo individual.
Se a pessoa está preparada para tal coisa e a outra está preparada para tal coisa e a outra conseguiu e essa aqui não conseguiu, é porque era o momento daquela outra pessoa. E isso a gente precisa entender ao invés de ficar juntando, amealhando, organizando infelicidade, organizando inveja, juntando sentimentos negativos. Sentimentos negativos fazem mal para a gente, né? Só fazem mal para quem está sentindo. Nos traz angústia, nos traz ansiedade e nos traz um sentimento de menos-valia. A nossa autoestima acaba baixando. E nós não somos pessoas para sentir inveja. Isso não está no nosso hábito. O que a gente deve fazer? A gente deve entender, né, que se aquela pessoa conquistou naquele momento alguma coisa que eu não conquistei, apesar de eu achar que eu tinha condições, é porque era o momento dela. Eu não posso me permitir começar a dar força para esse sentimento negativo, esse sentimento de me sentir desvalorizada, de achar que era a minha vez, de me sentir triste, depressiva porque eu não consegui. Se eu for dar força para isso, eu vou acabar adoecida, eu vou acabar infeliz, eu vou acabar com um comportamento depressivo. Eu tenho que elaborar isso, porque se eu tive esse tipo de sentimento, de alguma maneira eu não estava bem naquele momento. Se eu me permitir não ser feliz pela pessoa que conquistou alguma coisa que poderia ser para mim, eu não estava bem naquele momento. E se eu não estava bem, eu me permiti então ter sentimentos negativos. Então eu preciso resolver aquilo que não estava bem comigo, elaborar esses sentimentos negativos, procurar entender que aquele momento não era o meu momento, que a hora que for o meu momento eu vou ter aquilo ali, até pode ser que eu tenha melhor do que aquela pessoa teve, né? Então elaborar isso e tentar cumprimentar, parabenizar a pessoa e ficar feliz por ela. Se colocar à disposição, no que eu posso te ajudar e não ter aquela atitude assim, tu conquistou isso, parabéns pra ti, mas cuidado, tu vai te dar mal com aquilo ali. Mas olha só, tu tem que ver se tu tem condições de fazer aquilo ali. É jogar uma água fria em cima da pessoa e ao mesmo tempo mostrar para ela que tu tá te sentindo muito desconfortável com o sucesso dela. O sucesso do outro, ele vem para que a gente possa se espelhar naquele sucesso, se melhorar, entender que se aquela pessoa teve condições de chegar naquele patamar, a gente também tem, desde que se prepare, desde que seja o nosso momento, desde que a gente esteja disponível para ter sucesso. O maior erro é a gente nutrir pelas pessoas sentimentos negativos, é achar que elas não têm capacidade para crescer, que elas não têm capacidade para subir, que elas não têm capacidade para ter alguma responsabilidade a mais do que elas têm. O nosso papel não é ter inveja das pessoas. O nosso papel é poder admirar o outro, poder cumprimentar quando o outro tem alguma conquista, porque essa atitude é a atitude que nós gostaríamos que tivesse com a gente no momento que nós também estaremos mais acima, que nós tenhamos adquirido alguma coisa, que nós tenhamos conquistado algum lugar profissional melhor. Este é o desejo que a gente gostaria que tivesse conosco, portanto é o desejo que a gente tem que ter com relação ao outro. Então inveja não tem lugar na nossa vida. Até a próxima, pessoal! Aí, show inveja, né? A dica da Lisiane Omerich para essa quinta-feira, que a gente possa aprender a se alegrar, né? A sentir felicidade por aquilo que deu certo na vida do outro, né? E não ter esse sentimento de menosprezar, ao contrário, né? Que a gente possa aprender a lidar desta maneira. Bom, vamos ver aqui os recados que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Vamos começar pelo Facebook, você sabe, né? Aqui você tem espaço garantido no Telejornal NT Sul para dar o seu recado, para opinar, para contar a sua notícia. Vamos fazer juntos o Telejornal NT Sul. facebook.com/TV Cachoeira. Quem está participando com a gente aqui é a Cleusa Madri. Cleusa, obrigado pela participação, ótima tarde aí para você. O Douglas Rodrigues, Paulo César Rodrigues, Ronaldo Scherer, Momoca Fontoura. Tem mais gente aqui. Deixa eu só passar esta participação. Vamos ver aqui os próximos. A Mara também está mandando recado para a gente. Boa tarde, Daniel. Quero mandar um feliz aniversário
para o meu marido Paulo Henrique e para a sobrinha Gabriela Belo, que estão de aniversário hoje. Tudo de bom, bastante saúde para eles e abração. Obrigado, Mara, pela participação. Fica aqui também felicitações, né, de todo o nosso time da equipe do NT Sul para o Paulo e também para a nossa colega Gabriela Belo, celebrando mais um ano de vida hoje. Vamos para a tela? Tem recados chegando aqui no WhatsApp. A Eduarda Stringini. Tem um buraco na rua Marechal Hermes, já foi ligado para a Secretaria de Obras várias vezes e eles não fazem nada. Os carros estão caindo no buraco, diz aqui a Eduarda, né? Então dá para a gente ver, logo depois ali desse bueiro, tem essa grade, dá para a gente ver que o paralelepípedo cedeu, né? Provavelmente tem aí uma infiltração e o buraco está formado, um risco realmente para os motoristas. Esses dias, inclusive, teve um motociclista que terminou se acidentando numa rua aqui de Cachoeira do Sul, num buraco parecido com esse aqui, né? Era uma rua asfaltada, mas de todo modo fica aí a dica, a Prefeitura precisa dar um jeito, Secretaria de Obras. Quem mais? Maria Aparecida está participando com a gente, mandando áudio, vamos ouvir a Maria. Que eu acho que esse negócio da mosquito da dengue, isso aí eu acho que as pessoas, cada um tem que se conscientizar, cada um cuidar das suas plantas, não deixar água parada, não deixar água parada nos pneus, que tem pessoas que deixam água parada nos pneus, é só as pessoas ter cuidado, cada um se conscientizar e cuidar do seu ambiente, onde mora. É isso aí. Obrigado, Maria, pela dica. Falou tudo. É isso, né? Se cada um fizer a sua parte, cuidar a volta do pátio ali, os pratinhos das plantinhas que daqui a pouco ficaram com água, um pneu que ficou jogado, uma sacolinha que está lá acumulando água num canto, né? Se a gente realmente tomar essa atitude, vamos conseguir vencer a dengue. Obrigado pela participação. E você de casa, quer dar o seu recado também? Corre aí para as redes sociais que dá tempo. Estou esperando a sua participação. Intervalo agora e na volta a gente fala sobre a Lei do Teto de Gastos, que foi sancionada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior. Esse é mais um passo para o Plano de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Sul. No dia da doação de leite humano, a nossa equipe foi até o Hospital de Caridade e Beneficência para conversar sobre essa doação e como ela beneficia milhares de bebês todos os anos. E o tempo também é assunto aqui no NT Sul, com a chegada do frio tão cedo. Como vai ser quando o inverno chegar de fato? Vai esfriar mais ainda? Nossa equipe conversou com um especialista sobre isso. A gente passa por um período de inverno mais seco, então é comum que esses sistemas de alta pressão que elas vêm lá da Argentina, lá da Antártida, eles chegam aqui com uma massa mais seca, isso provoca uma queda mais acentuada da temperatura, principalmente ali durante as noites e madrugadas, causando aquelas geadas mais generalizadas. Então, essa característica de laninha, ela deve persistir ao longo de todo o inverno. É depois dos comerciais, não saia daí. NT Sul de volta ao vivo, agora 12h28. Obrigado pela sua companhia aqui na telinha da Novo Tempo, da TV Cachoeira. E nós vamos falar agora sobre previsão, sobre o tempo, que no Rio Grande do Sul segue sem muitas novidades. Frio. E aqui para Cachoeira do Sul, os próximos dias vão ser assim. O que também está garantido é o predomínio de sol. Veja os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, tem sol entre nuvens e não chove. Temperatura mínima 7 graus, máxima 14. Sexta-feira, nessa sequência de dias frios, deve ter as menores temperaturas até agora e o predomínio de sol. Mínima 6 graus, máxima 18. Sábado segue com sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 7 graus, máxima 19. Veja a previsão do tempo para todo o estado gaúcho. Mesmo após a passagem da tempestade subtropical Iaquecã, as áreas de instabilidade seguem atuando em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quinta. O tempo até volta a ficar firme, com sol entre nuvens, na fronteira oeste, na região central e no noroeste. Nas demais áreas, a chuva aparece de forma isolada ao longo do dia. E faz frio em todas as regiões gaúchas. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 16 graus. Também 16 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 13. Em Santa Maria, na região central, 14. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 15 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 16 graus. E a gente atualiza agora os números da Covid em Cachoeira. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou 6 novos casos da doença e mais um suspeito. Além disso, outros 11 já são considerados recuperados. No total, Cachoeira do Sul já registrou 20.841 casos confirmados e 9 são os que estão como suspeitos agora.
17.067 já foram descartados e 20.573 estão recuperados. 235 faleceram com a Covid. Os casos ativos são 33 no momento. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 3 pacientes internados com o coronavírus. Todos os 3 estão na UTI. Começa na segunda-feira, em Cachoeira do Sul, a aplicação da 4ª dose de vacina contra a Covid para pessoas com 60 anos ou mais. Os imunizantes indicados para aplicação são da Pfizer, Janssen e também AstraZeneca. É preciso respeitar o intervalo de 4 meses da 3ª dose. As doses vão estar disponíveis nas salas de vacina de 9 unidades de saúde da cidade. Então, atenção, porque nós vamos citar agora essas unidades onde a vacina pode ser feita. O S1, o S4, o S14, Posto do Alto do Amorim, Promorar, Ponte Verde, Carvalho, Noêmia e Barcelos. O horário é das 7h15 até as 11h45 da manhã e da 1 até as 13h30 da tarde. Gente, o posto de saúde do bairro Tupinambá vai suspender as atividades amanhã à tarde. Isso vai acontecer porque a RGE avisou que vai interromper o fornecimento de energia no local. A concessionária vai fazer uma manutenção da rede elétrica das 10 para 1 até 6h20 da tarde. Pela manhã, o posto vai funcionar normalmente. Bom, e agora nós vamos ver os recadinhos de quem está interagindo com a gente, quem está participando, mandando seus recadinhos aqui, seja pelo WhatsApp ou seja através do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos começar pelo Facebook, mais uma vez aqui. Deixa eu abrir aqui os recados do Face que chegam pra gente. A Cleusa Madri está participando com a gente. O Jones Martins, falando aqui a respeito da Corsã, né? Agora há pouco nós trouxemos a informação sobre o lucro da empresa nos primeiros 3 meses do ano. E o Jones diz aqui o seguinte: a respeito da Corsã dar lucro, acho que deveriam cuidar mais da qualidade da água e o triste problema do esgoto no município, destacando que falta, né, a chamada universalização do esgoto aqui em Cachoeira do Sul, muitas áreas que ainda não têm acesso ao esgoto como deveriam ter, né? Muito obrigado ao Jones aqui pela participação. Vamos para a tela? Vamos ver aqui um recadinho do nosso WhatsApp. A Marilete está participando com a gente. Que show de explicação deu a Lisiane, certíssima. Inveja só atrapalha a nossa vida. Para mim, a felicidade de alguém sempre é um prazer, uma grande alegria. Inveja faz mal e atrapalha muito as nossas vidas. Obrigado, Marilete, pela participação. Um sentimento, né, do qual nós precisamos nos livrar quando ele acontece, quando ele aparece, né? Se você que está em casa perdeu esse comentário importante da Lisiane, algo que realmente ajuda muito para a vida da gente e que pode ajudar, quem sabe, a você também, dá uma passadinha daqui a pouquinho lá no nosso site. Todos os conteúdos vão estar disponíveis no tvcachoeira.novotempo.com. Já já tem mais recados, mais participações dos nossos telespectadores. E olha, hoje é o Dia Internacional e também Nacional da Doação de Leite Humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno até o 6º mês de vida protege anualmente cerca de 6 milhões de bebês. Só que nem todas as mulheres conseguem amamentar e nem todos os bebês têm acesso ao leite. Por isso, os bancos de leite humano são tão importantes e as doações são fundamentais. Aqui no Brasil, em 2021, foram distribuídos 168 mil litros de leite materno para 237 mil recém-nascidos. A meta do Ministério da Saúde é aumentar as doações em 5%. A repórter Lena Caetano foi até o HCB para nos trazer mais informações sobre este assunto. É isso, Daniel, mas eu começo essa intervenção primeiramente fazendo um esclarecimento para o nosso telespectador. No dia 1º de agosto, a gente comemora o Dia Mundial do Aleitamento Materno. Hoje, nesta quinta-feira, nós estamos comemorando o Dia Mundial da Doação do Leite Humano, do leite materno. Todas essas duas datas estão vinculadas diretamente à questão do incentivo, né, da divulgação de dados, de informações para que o incentivo ao aleitamento materno. Por isso, nós estamos aqui na maternidade do HCB, temos aqui 10 passos para o sucesso do aleitamento materno e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, sobre esse tema com a Elisiane, que é a coordenadora aqui da ala materno-infantil do HCB. Tudo bem, Elisiane? Bom dia, tudo bem. Elisiane, conta pra gente o seguinte, essas duas datas têm tudo a ver. Cachoeira do Sul não tem um banco de leite materno, né? Mas tem todo um trabalho voltado a essa questão. Primeiramente, eu gostaria que tu, como profissional da área, dissesse para o nosso telespectador que tem gente de várias partes do país que nos assistem,
Quem tem por perto um banco de leite materno, qual é o procedimento, o que deve fazer, quem está apto a isso? Isso, Lena, assim, em Cachoeira não temos, né, é uma pena, porque ajudaria muitas mães, né, mas nas cidades que possuem esse banco, que as pessoas, as lactentes, as que têm leite, né, que estão produzindo leite, que busquem esses bancos para doar os leites. A gente sempre fala que o leite, quanto mais a gente doa, mais o bebê tem, né, mais a mãe produz. Então, esse leite faz muita diferença na alimentação, principalmente dos prematuros, dos bebês que estão internados e que precisam dos nutrientes do leite materno. Então, lugares que tenham banco de leite, a gente faz o chamamento para as pessoas que vão, que doem não só o leite, mas que doem amor, que doem carinho, porque junto com o leite materno vai tudo isso. Vai cuidado, vai amor, vai carinho. Então, aqui no nosso hospital, a gente utiliza a doação do leite da mãe para o seu próprio bebê, dentro da UTI NEL ou dentro aqui na maternidade. Ela tira, se ela tem em excesso, e guarda para o seu bebê utilizar. Então, hoje a gente faz isso aqui, né? A mãe tira para o seu próprio bebê. Mas lugares que tenham banco de leite, então que as pessoas façam essa doação. Porque quem trabalha com lactente, quem trabalha com bebê, principalmente com bebê pequenos, sabem a diferença que isso faz, né? É vitaminas, nutrientes e proteínas que só tem no leite materno e que se a gente tiver a possibilidade de doar, então é um grande negócio. E a gente sabe também que a questão do aleitamento, nem todas têm essa condição, têm essa capacidade, infelizmente, né? É o sonho de toda mãe, né? Que ganha e querer amamentar o seu bebê, querer dar para o seu bebê, né, o melhor, né, que tem, que é o leite materno. Mas tem algumas situações em que a mãe não consegue. Seja por questões de doença da própria mãe, né, ou por questões psicológicas que a gente... né, é uma coisa que faz muita diferença nas mães. Às vezes falta rede de apoio, então não é uma tarefa fácil. A gente sempre diz que é natural, né? A natureza já produz o leite para o seu próprio filhotinho, que é a mãe para o seu bebê, mas não é uma tarefa fácil. E a gente trabalha muito com o aleitamento, que ele é uma situação da família. Não é só a mãe que tem a responsabilidade de dar o leite para o seu bebê, mas a família toda tem que ajudar. Porque depois, quando ela vai para casa, a vida continua, né? As coisas continuam, a arrumação da casa continua, os outros filhos continuam, né? E ela precisa, né, dar andamento na sua vida. Mas é um evento de toda a família precisa ajudar, precisa promover o ambiente para que ela possa amamentar. E muitas vezes elas não conseguem por falta desse apoio em casa, né? A rede de apoio é fundamental para a mãe poder amamentar. E nessa rede de apoio, o HCB tem um papel bastante fundamental, que a gente sempre conta aqui para o telespectador e também para as mamães que estão esperando o seu bebê, né? Que aqui, quando vem para ganhar o bebê, já sai daqui com uma orientação e com essa assistência, pode-se dizer assim. Isso, nós somos Hospitais Amigos da Criança há 20 anos, né? Agora, em julho, nós vamos comemorar 20 anos do Hospital Amigo da Criança. São só 16 hospitais em todo o estado, então é um título que não é muito fácil, tanto de conseguir quanto que a gente manter. E aqui a gente volta muito para a família, né? Como essa rede de apoio. Então, todas as atividades que a gente faz com a mãe, a gente estende para a família. Então, as orientações, a família está junto. As palestrinhas que a gente faz de aleitamento materno, que engloba vários temas, a família está junto. No momento do parto, na primeira hora, que é a golden hour, que a gente fala, o pai está junto ali para ver o bebê mamar logo que nasce. Então, a gente transforma nesse evento da família. Então, esse é o papel importante dos Hospitais Amigos da Criança, é transformar o aleitamento num evento familiar, e não só a mãe na responsabilidade disso. Bom, a Elisiane falou a questão do Hospital Amigo da Criança, nós temos aqui, ó, esta placa aqui é uma placa bastante importante, comemorativa e significativa para o HCB. Em 2002, o HCB recebeu, então, o título de Hospital Amigo da Criança. Agora, no mês de julho, completa 20 anos desse congraçamento desse título, e aí teremos atividades especiais, com certeza alusivas a essa comemoração. Sim, nós estamos preparando um momento bem legal, bem especial, depois a gente conta para vocês. Ok, Lisiane, a gente agradece mais uma vez a tua participação conosco no NTSul. Questão do aleitamento materno, então nunca esquecendo, né, Lisiane, é primordial, é fundamental. Você que tem um bebezinho em casa ou que está esperando um bebezinho, prepare-se porque é um momento especial e ímpar, né, Lisiane? Vamos aproveitar esses momentos, trabalhar, falar bastante sobre isso. E as mães que tiverem oportunidade de doar os seus leites para os bancos, então assim que façam isso, que vai ajudar muitos bebês a terem uma vida mais saudável. Ok, obrigada, Elisiane, mais uma vez. Daniel, falando aqui então da maternidade do HCB, sobre essa questão do aleitamento materno, importante, fundamental e primordial. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações.
O governador Ranolfo Vieira Júnior sancionou ontem à tarde o projeto de lei do teto de gastos estadual, aprovado na terça pela Assembleia Legislativa. Com isso, o Estado conclui a elaboração do Plano de Recuperação Fiscal, etapa que conduz à homologação do regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. Passado um dia da aprovação do projeto que limita o teto de gastos no estado do Rio Grande do Sul, o governador Ranolfo Vieira Júnior sancionou a proposta. Em coletiva, governador e secretário da Fazenda passaram a limpo o plano de recuperação fiscal e asseguraram que, com a medida, o Estado deve garantir a quitação dos precatórios, que somam mais de 16 bilhões, até o ano de 2029. Com a sanção do teto de gastos no estado do Rio Grande do Sul, o governador encaminha o plano ao governo federal. Antes da homologação pelo presidente da República, o documento passa por análise e emissão de pareceres da União. O plano ele garante a sustentabilidade fiscal pelo Estado ao longo dos seus 9 exercícios, fornecendo os meios para o desenvolvimento. Ele equaciona os passivos de longo prazo, na medida em que a gente tem a escadinha de dívida com a União, que a gente tem um plano de pagamento de precatórios. Ele permite um volume de 6,5 bilhões de reais em redução de ICMS. Nós temos ao longo do plano 3 momentos de redução de imposto. O primeiro é nesse primeiro ano, houve a queda das alíquotas de 30 para 25, de 18 para 17, então são 4 bilhões de reais que saem da base de arrecadação do Estado a partir desse ano e assim permanece, Não há nenhuma volta de alíquotas extraordinárias ao longo do plano. O segundo momento se dará em 2024, quando as alíquotas de energia e comunicação devem cair de 25 para 17. O Supremo já determinou isso está refletido no plano, são outros 2,1 bilhões de reais. E em 2026 a gente tem o fim do chamado Programa Ampara, que também possui um imposto que será reduzido, então são outros 400 milhões de reais. Então, o plano ele tem essa redução de base tributária em 3 anos, sem que haja nenhuma proposta de compensação, de majoração de alíquota, de qualquer forma de compensação que não seja o próprio avançar das receitas e despesas do Estado. E o Estado do Rio Grande do Sul vai pagar o reajuste aos servidores do quadro geral em folha suplementar no dia 1º de junho. O reajuste foi aprovado pela Assembleia e sancionado ontem pelo governador Ranolfo Vieira Júnior. Como a folha do mês já está rodando, a reposição vai ser paga no dia seguinte ao depósito dos salários, confirmado para o dia 31. E o frio chegou com força no Rio Grande do Sul. Nós ainda estamos no outono, mas já tivemos baixas temperaturas, tempestade e neve na Serra Gaúcha. Talvez você tenha feito esse questionamento nesses últimos dias. Se em maio já está assim, imagina em junho, julho, em agosto. Toda essa previsão para o inverno é assunto da nossa entrevista de hoje. Daniel, o frio chegou de forma antecipada no Rio Grande do Sul, digamos assim, um pouco prematuro. A gente viveu essa semana uma onda de frio muito grande, tivemos uma tempestade na noite de terça para quarta-feira, inclusive nevou na serra em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Isso assusta, de certa forma, um pouco do público, do povo gaúcho. Eu vou conversar com o meteorologista Gabriel Cassol, que é da Sigma Meteorologia, que vai nos esclarecer sobre esses assuntos, Gabriel? Relacionado a essa tempestade que atingiu a nossa costa aqui do estado, assustando um pouco dos gaúchos, principalmente a região metropolitana, a região de Pelotas, ali atingiu também a parte da serra. Primeiramente, fala como foi esse fenômeno aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando um pouco um outro vendaval que a gente teve, o próprio Catarina, alguns anos atrás, isso acabou trazendo uma lembrança muito semelhante. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Então, foi um fenômeno muito interessante e também muito atípico, digamos assim, anômalo, porque não é muito comum de acontecer ciclones dessa característica tão próximo da costa, justamente ainda nessas latitudes, aí na costa do Uruguai, pegando toda a costa do Rio Grande do Sul. A gente presenciou um ciclone que foi denominado como subtropical. Todos os anos a gente observa
ciclones próximos da costa do Rio Grande do Sul, só que são ciclones de características extratropicais. O que são isso? São ciclones que eles têm um núcleo totalmente frio. Então, esse ciclone, no caso subtropical, ele foi um ciclone diferente porque nos baixos níveis mais próximos da superfície a gente tem um ar mais quente, enquanto que nos altos níveis a gente tem um ar um pouco mais frio em relação à superfície. Então, é um ciclone de características formado em latitudes mais baixas, lá na costa do Sudeste, na costa ali próximo do Nordeste do Brasil. Então, porque são ciclones que se formam em áreas de TSM, de temperatura da superfície do mar mais quente. Eles precisam dessa temperatura um pouco mais quente para poder se alimentar. É um ciclone basicamente nessa característica. Então, a gente teve esse sistema que formou em alto mar e acabou que realmente fez essa trajetória um pouco atípica. Também ele foi em direção ao continente, chegou próximo ali do Uruguai e foi tangenciando praticamente toda a costa do Rio Grande do Sul, provocando algumas rajadas de vento. A gente teve aí rajadas da ordem de 90 km por hora na região de Pelotas, região de Rio Grande. Também teve rajadas aí da ordem de acima até mesmo de 80 km por hora na Grande Porto Alegre, né? E também ali pegou com mais intensidade, digamos, registros de rajadas de vento mais elevadas ali na região da Serra, dos aparados da Serra. A gente teve rajadas aí na ordem dos 100 km por hora em São José dos Ausentes e municípios vizinhos. Então a gente teve rajadas bastante significativas e não foi aquele vento, aquela rajada de tempestade que dura curto prazo. Foram ventos que duraram horas e horas ali soprando sobre a região e por alguns momentos um pouco mais intenso. Inclusive ali na região sul gaúcho a gente pegou com mais intensidade ali ao longo de toda a tarde. A gente teve ali alguns fenômenos como a água começou a avançar sobre algumas áreas habitadas ali na região de São José do Norte, parte de Rio Grande. A gente teve esse fenômeno justamente porque, além de toda essa agitação marítima por conta do ciclone, a gente também estava passando justamente por uma maré de cisígia, que a gente chama na meteorologia, que é o quê? É a maré astronômica mais elevada, quando ela se forma ou em lua cheia ou em lua nova. No caso, ela acabou formando em lua cheia, né? Então isso favoreceu, tinha mais a forçante da maré astronômica, somado com a maré meteorológica, que é o efeito do ciclone na costa. Então isso levou muito mais aí a maré e acabou, né, avançando para algumas áreas aí, regiões habitadas. Então algumas pessoas tiveram que sair das suas casas, então provocou algum tipo de incomodação na população, digamos assim, né? Algumas casas também foram destelhadas, teve relatos também de uma pessoa morreu no Rio Grande do Sul, né, por conta, estava numa embarcação ali na região do Guaíba. Então acabou impactando de diferentes maneiras aí várias partes do Rio Grande do Sul e foi bastante impactante e foi um fenômeno bastante atípico que, no mínimo há 15 anos, não acontecia um fenômeno subtropical nessas latitudes próximos aí do Rio Grande do Sul. O fenômeno ele acontece de forma mais frequente no alto mar, mas no continente ele não chega a atingir, é mais ou menos por aí? Exato, geralmente os ciclones eles formam várias vezes ao longo dos anos, digamos assim, porque todas as frentes frias que avançam, elas sempre estão associadas a um ciclone extratropical, né, que são ciclones que normalmente acontecem várias e várias vezes próximos aí, relativamente da costa do Rio Grande do Sul. Eles têm uma frequência maior assim na primavera e no outono, principalmente. Nos últimos anos, a gente teve alguns ciclones intensos relativamente próximo da costa. Em 2016, a gente teve 2 ciclones em poucos meses de antecedência, só que foram ciclones extratropicais, né? Eles impactam da mesma maneira, provocam bastante vento, só que esse, no caso, foi um ciclone subtropical, por isso a gente chama de um caso bem mais anômalo, bem mais atípico de acontecer. Mas sim, realmente os ciclones eles se formam com mais frequência lá em alto mar, por isso a gente não tem tanto impacto aqui onde a gente mora, aqui na costa. Gabriel, o inverno está praticamente batendo na porta, a gente está na estação de outono, porém o frio se antecipou, veio de forma prematura, pegando todos de surpresa. A gente teve uma semana bem congelante, digamos assim, somado a esse vento forte provocado por essa tempestade. Fala um pouco qual é a perspectiva de vocês em relação ao inverno, o que a gente pode esperar? Vai ser um inverno chuvoso, seco, o frio vai ser rigoroso, não vai ser tão intenso? Tem como antecipar essa previsão do inverno gaúcho? Claro, então, essa entrada antecipada desse ar mais frio, mais forte, justamente agora em maio, como tu falou, realmente não é muito comum a gente observar isso todos os anos, mas essa característica a gente chegou a observar em outros anos, como, por exemplo, anos de 2007, anos de 2012, foram anos análogos justamente porque também estavam passando por um período de laninha, a gente passou por um verão de laninha, entrou no inverno com a característica de laninha, e é justamente essa configuração que a gente está observando agora em 2022.
Ou seja, é esperado que ao longo de todo o inverno a gente tenha um inverno mais frequente. Ou seja, temperaturas aí dentro do patamar é aguardado não muito abaixo da média e também não muito acima. A gente está aguardando o inverno dentro da média do esperado, mas digamos que vamos ter várias e várias entradas de ar frio para manter essa temperatura ao longo de todo o inverno. Vamos ter sim algumas massas de ar polar mais rigorosas, que provocam temperaturas generalizadas negativas, né, em grande parte do Rio Grande do Sul, como a gente observa em todos os anos. Em anos de laninha isso é um pouco mais fácil, porque a gente passa por um período de inverno mais seco. Então é comum que esses sistemas de alta pressão que elas vêm lá da Argentina, lá da Antártida, eles chegam aqui com uma massa mais seca, isso provoca uma queda mais acentuada da temperatura, principalmente ali durante as noites e madrugadas, causando aquelas geadas mais generalizadas. Então, essa característica de laninha ela deve persistir ao longo de todo o inverno, tanto favorecendo nessas temperaturas aí um pouco mais baixas, mas digamos assim dentro da média, e com relação à precipitação que a gente deve ter um impacto maior, porque a laninha é comum a gente observar um inverno bem mais seco do que esperado, porque a gente sabe que em algumas regiões, na grande maioria do Rio Grande do Sul, a gente tem um período aí de junho, julho, que chove bastante, principalmente ali na região do sul do estado. Então, ao longo do inverno, a gente deve ter um inverno bem abaixo da média com relação às temperaturas, em grande parte do Rio Grande do Sul, justamente por conta do impacto dessa laninha. E olhando até mais para frente, ali pós-inverno, a gente observa que, pelo menos até no início da primavera, a gente deve manter essa característica de laninha, favorecendo aí esse regime mais seco aqui no nosso estado. Gabriel, e pegando esse gancho que você falou da primavera, você também comentou que será um inverno constante. Você acredita que esse frio também vai se estender durante a primavera? É possível sim, justamente porque vamos entrar na primavera com uma característica ainda configurada de laninha, então a gente observa ao longo até mesmo de laninha geadas mais tardias. Então, mesmo acabando ali o período de inverno, a gente entrando na primavera, é comum a gente observar geadas ali mais tardias em alguns pontos, principalmente ali no sul gaúcho, região da Campanha ali, que é uma região mais próxima do Uruguai, onde tem essa influência dessas massas mais frias. Então, é muito possível, muito provável que venhamos observar fenômenos de geada tardia aí ao longo da primavera. Gabriel, deixa eu mais ou menos juntar os pontos e a gente pode fazer isso junto. Essa semana nevou na Serra e você acabou comentando agora que o inverno será mais seco. E, pelo meu conhecimento, para nevar precisa somar o frio juntamente com a precipitação de chuva para a gente ter o resultado da chuva congelada. Pelo que você me falou, a tendência é que a gente não tenha neve como no último ano no inverno, ou isso é impossível de prever? Não necessariamente isso impacta a neve, porque a neve, ela justamente está mais associada ali quando a gente tem uma frente fria avançando em paralelo, né? Então, quando a gente tem uma frente fria, a gente tem aí uma zona de umidade ali mais concentrada. Então, geralmente, quando essas frentes avançam, a gente tem um suporte desse ar mais frio logo na retaguarda, e isso acaba favorecendo a neve justamente nessas regiões de serra, como o Planalto, a região dos Aparados da Serra, a região da Serra Gaúcha, são regiões mais elevadas. Então, é muito comum, quando essas frentes frias passam, a gente ter o favorecimento que a gente chama de levantamento orográfico. As nuvens acabam formando justamente por conta do relevo, então acaba precipitando justamente ali em cima. Então é comum a gente observar ao ano de laninha também eventos de neve, então podemos esperar assim com certeza novos eventos de neve ao longo aí do inverno. Tá certo, Gabriel. Um grande abraço, obrigado por nos atender e passar essas informações, essa previsão do que pode ser o nosso inverno gaúcho. Obrigado, Bernardo. Grande abraço. Tá certo, Daniel. Conversamos então com o Gabriel Cassol, ele que é meteorologista lá da Sigma, falando primeiramente sobre esse fenômeno que tivemos nessa semana, a tempestade, que atingiu parte da costa gaúcha, e também dando um prognóstico do que será o inverno aqui no estado do Rio Grande do Sul, como ele mesmo falou, característica de laninha, um inverno gelado, porém seco. Essa característica que a gente já vem presenciando alguns anos atrás vai se manter em 2022. Eu volto com você. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Uma atualização importante aqui para o interior de Cachoeira do Sul. A ponte da Estrada dos Larrondo, no Passo da Taquara, que liga estradas de Santana e Estrada da Estância do Chalé, vai estar em manutenção hoje e amanhã. Por isso não vai ser possível a passagem de veículos no local nesses 2 dias. A previsão é de que no sábado a passagem esteja liberada.
E vamos ver agora recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, a percepção de quem está em casa sobre as reportagens que vão sendo exibidas aqui, informações também que o nosso telespectador nos manda no nosso jornalismo colaborativo aqui da Novo Tempo. A Simone Lange está comentando sobre o aleitamento materno, né? Nós trouxemos reportagem, entrevista da Lena Caetano sobre isso. O aleitamento materno, diz a Simone, deve ser incentivado e ela conta que amamentou o filho dela até os 4 anos e recebeu muitas críticas, diz ela. E diziam que meu leite era fraco, um absurdo. Obrigado, Simone, pela participação. Ótimo dia e obrigado pelo relato, viu? O Gelson e Eliane Cruz também passando por aqui. Agradeço pela participação. Vamos para a tela, tem recados do WhatsApp. A Paula Santos está participando com a gente, dizendo que seria bom se nosso antigo plantão virasse uma UPA, porque a UPA é muito longe e ia ser melhor para todos. Obrigado, Paula, pela participação. Quem também está participando aqui é a Elizabeth. Na frente da minha casa tem container para lixo e é muito bom, mas as pessoas colocam árvores e galhos grandes ali, tiram o lugar do lixo, acho errado. Ali é para colocar lixo, diz a Elizabeth. Obrigado, Elizabeth, pelo relato. Quem também está participando, Molisson Machado. Muito legal a Lisiane abordar um tema que está sempre muito presente em nossas vidas, a inveja. Um sentimento negativo e destrutivo. E não existe inveja branca para amenizar, diz aqui o Molisson Machado. Obrigado, Molisson, pela participação. É isso mesmo, não dá para ficar atenuando, né, a situação. Inveja é inveja, é realmente um sentimento ruim que faz mal para a gente, para o próximo também, e que a gente realmente precisa se livrar dela, né? O Cláudio está participando, mandando áudio. Vamos ouvir o recado do Cláudio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da Intesul. Eu quero mandar um abraço pelo aniversário da Gabriela hoje, tá? Muita saúde, bastante paz para ela, tá bom? Grande abraço para vocês todos aí. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudio. Um abraço para o senhor aí também, para toda a família. Fica aqui as felicitações, então, para a Gabriela Belo. Quem mais? William Barreto. Parabéns, Gabi. Votos de saúde, paz, amor e muita alegria. Que Deus te abençoe. Obrigado, William, pela participação, pelo recadinho enviado também aqui pra gente. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma olhadinha nos destaques do site tvcachoeira.novotempo.com. Todos os conteúdos que nós produzimos aqui são publicados igualmente lá no nosso portal na internet. Então vamos para a tela para a gente ver aqui algumas das nossas produções mais recentes. Olha só, ontem foi o dia, né, da luta antimanicomial, tratamento e humanização. Como Cachoeira do Sul atende pessoas com transtornos mentais. O município já foi sede de tristes episódios de esquecimento desse público. Hoje várias ações são tomadas para cuidar melhor de quem precisa. Olha, é uma radiografia sobre o atendimento à saúde mental em Cachoeira do Sul. Dá uma passadinha para conferir. Senadores aprovam despacho gratuito de uma bagagem em aviões. Esse assunto ainda não está sancionado, né, pela presidência, precisa voltar ainda para a Câmara dos Deputados. Albergue de Cachoeira amplia atendimento por conta do frio. A gente falou agora há pouquinho, né? Frio realmente fora de época, acima do que seria normalmente registrado nesse mês de maio. Então, realmente, as pessoas estão precisando muito do albergue. Tem horário estendido, inclusive uma busca que os funcionários estão fazendo a quem realmente precisa, né? Claro que tem regras que precisam ser cumpridas. Algumas pessoas ainda assim optam por ficarem na rua, infelizmente, mas o albergue está prestando esse atendimento. Descendo aqui um pouquinho, quero destacar uma informação bem importante, né, que muitas pessoas têm questionado sobre o atendimento da UPA, que está demorando e tal. Então, hoje está começando o atendimento de um novo postão de saúde, vamos dizer assim. A Prefeitura está chamando de UPA 2, mas na verdade é para atendimentos de baixa complexidade no prédio do INSS. Ou seja, está gripado, está com febre, sintomas leves, você pode passar ali no INSS, atendimento de 8 ao meio-dia e de 1 às 5 horas da tarde. Minha gente, o NTSul está acabando, mas como a gente acabou de ver aí, né, no nosso site, você pode conferir outras notícias, daqui a pouquinho as informações de hoje também, tvcachoeira.novotempo.com, para ficar por dentro das principais informações e também para rever e compartilhar as nossas reportagens. E amanhã a gente está de volta ao meio-dia, aqui na telinha da TV. Ótima tarde para você, até lá, fique com a Novo Tempo. Tchau!